Olá, queridos! Tudo bem com vocês? O estudo de hoje tem como base uma história impressionante, vivida pelo profeta Daniel, cheia de ensinos preciosos que ajudam a fortalecer a nossa fé. Leia comigo o texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, versos do 46 ao 49. Me acompanhe na leitura. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Existem muitas situações na vida que nos faltam as palavras. Muitas vezes ficamos perplexos diante de circunstâncias sem saber o que fazer e o que dizer. Daniel, servo do Deus Altíssimo, teve que enfrentar situações absurdas. Quando ele e seus amigos estavam exilados em Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado e lhe tirou o sono. A partir de então, ele quis saber a interpretação do sonho a qualquer custo. Porém, ao chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, Nabucodonosor exigiu a interpretação do sonho sem lhes contar o sonho. Esse foi o modo que ele encontrou de garantir que a interpretação do sonho seria verdadeira, sem deixar margem para ser enganado pelos sábios da sua corte. Como não encontrou ninguém que fosse capaz de alcançar tamanha revelação, Nabucodonosor decidiu matar todos os sábios de Babilônia, e nesse grupo também foram achados Daniel e seus amigos. A exigência do rei era absurda, mas Deus usou esse absurdo para abençoar os seus servos que estavam em Babilônia. Neste estudo, nós veremos como situações absurdas podem se converter em grandes ganhos para os filhos de Deus. Daniel 2,13 diz que Nabucodonosor emitiu um decreto de morte que atingiu Daniel e seus amigos. Daniel não tinha nada a ver com a história e, de repente, se via afetado com o sonho do rei. Quantas vezes a nossa vida está em paz, tudo correndo tranquilamente, quando somos surpreendidos pela decisão de alguém e vemos a vida virada de pernas para o ar? O que não podemos desconsiderar é que as pressões, elas fazem parte da vida. Por menos que gostemos delas, volta e meia nos sentiremos pressionados por alguma situação. Seja na família, nas finanças, na vida profissional, dentro da igreja, no ministério, enfim, em qualquer setor da nossa existência, porque basta estar vivo para ser pressionado. Todavia, o que devemos nos lembrar é que esse desconforto pode ser usado por Deus para nos beneficiar. É evidente que todos nós preferimos e lutamos por uma vida tranquila, onde tudo está sob controle, sem que nada nos ofereça perigo. Não há nada absolutamente errado em querer isso. Entretanto, isso faz parte do mundo ideal, o cenário que idealizamos. Mas nós vivemos no mundo real e sabemos que estamos sujeitos às intempéries, à mudança do clima, aos ventos e às tempestades que tantas vezes ameaçam o nosso barco. A vida é assim. Pressões das mais distintas ordens fazem parte dela. A segunda consideração que fazemos tem base no exemplo que Daniel nos deixou. Depois de conseguir junto ao rei um tempo para que ele alcançasse a revelação do sonho, Daniel foi se reunir com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdinego. O texto diz que eles foram pedir ao Deus Todo-Poderoso
misericórdia sobre aquela questão. Nesse exemplo, vemos o quanto é importante termos amigos que professam a mesma fé, que creem e servem ao mesmo Deus. Por isso, não podemos viver isolados, distante da comunhão com a igreja, sem amigos leais com os quais temos a liberdade de abrirmos o nosso coração e compartilharmos a nossa carga. Não podemos viver sem pessoas que comprem a nossa causa e clamem conosco por misericórdia divina. Eu já enfrentei e continuo enfrentando lutas enormes que desafiam a minha fé. Mas eu fico feliz quando eu percebo um verdadeiro exército de pessoas amadas que compram a minha causa e lutam ao meu lado. Eu me sinto encorajado com esse verdadeiro presente de Deus. Irmãos queridos que se associam às minhas guerras. Se você se sente só, vença esse isolamento, não lute sozinho. Construa relacionamentos saudáveis. E na hora do absurdo, se reúna com eles e clamem pela misericórdia divina. Assim como fizeram Daniel e os seus amigos. O clamor levantado por Daniel e seus amigos foi ouvido por Deus, que deu a Daniel a revelação do sonho do rei, juntamente com a sua interpretação. Vendo a grandiosidade da revelação, Nabucodonosor engrandeceu Daniel e lhe deu muitos presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia. E também o fez chefe supremo de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei constituiu Sadraque, Mesaque e Abdinego sobre os negócios da província. Daniel e seus amigos foram abençoados grandemente. Aquela situação que a princípio trouxe temor a todos foi usada para promovê-los. Quando suportamos a pressão, confiando no poder e na intervenção de Deus, os decretos de morte serão convertidos em decretos de bênção e prosperidade. Portanto, aguente firme a pressão. Clame por misericórdia, porque Deus vai promovê-lo e abençoá-lo tremendamente. Lute contra a tua vontade de desistir, de se achar injustiçado por estar sofrendo uma perseguição que você não merece. Não se trata de merecimento, não tem nada a ver com injustiça, ainda que o nosso entendimento superficial diga que sim. Os que têm uma visão espiritual mais aguçada compreendem que as tribulações do tempo presente terão um peso eterno de glória. Eles confiam em Deus e sabem que, mesmo não compreendendo momentaneamente a razão do que estão enfrentando, por trás de tudo há uma intenção divina que certamente nos beneficiará. Em quarto lugar, no verso 47, o rei Nabucodonosor reconhece que o Deus Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Porque Daniel e seus amigos suportaram a pressão e permaneceram firmes, Deus foi engrandecido pelo rei. Uau, que tremendo! A nossa vida, a nossa conduta e reação diante dos desafios podem ou não levar as pessoas a reconhecer a grandiosidade do nosso Deus. Infelizmente, são muitos os contra-testemunhos que estão por aí. Pessoas que, mesmo estando dentro de uma igreja, vivem de tal forma que muitos que não conhecem a Deus se afastam ainda mais dele. O compromisso de Daniel e seus amigos com o Deus de Israel fez com que sustentassem um testemunho ilibado que revelou a Nabucodonosor a grandiosidade do Eterno. Isso é muito sério. Aqueles que não conhecem a Deus recebem revelação dele através do nosso testemunho e postura. Portanto, permaneça firme, independentemente da situação, se ela é favorável ou não. E certamente Deus será engrandecido por intermédio da sua vida. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.